satisfação estar aqui. Bom dia, meus colegas aqui, a Marcelo, a Pedro, a Arley e todos vocês da imprensa, comunicação geral. A gente está começando esse momento de hoje, né, com uma comunicação, né, de maneira tranquila, sobre a evolução do modelo de governança que o clube tem tratado, né? Vocês acompanham aí desde o início da gestão do presidente Bruno. A gestão, a gente começou ali numa situação em que o clube estava numa situação muito difícil, né? Estava sem calendário, foi uma eleição que foi antecipada para a gente poder ter a possibilidade de disputar com competitividade o ano de 2024, e foi uma eleição por aclamação, e nesse momento a gente combinou que o futebol ia ter um modelo que era essencialmente estatutário, mas o nosso acordo com o presidente Bruno Rodrigues era que gradativamente a gente ia profissionalizar o departamento até fazer a transição, que é a virada de chave completa da SAF, né? A gente está às portas desse momento, né? A gente está a poucos meses desse momento ser concluído, né? O trabalho começou lá atrás com um modelo estatutário, liderado aí por mim, mas obviamente contou com a participação do Pedro Moraes, que trabalhou com a gente como scout, mercado, o Diego, né? Diego já tinha comunicado sua saída desse modelo aqui também, e do nosso amigo Saulo Cunha. E naquele modelo ali a gente começa com um gerente de futebol, que foi o Francisco Salles. A gente trouxe ele, trouxe o professor Itamar, a gente começou essa jornada. Para a segunda temporada a gente já evoluiu o modelo, a gente não tinha mais um gerente executivo, mas sim um diretor executivo, que foi Arley, que está aqui conosco, né? Mas ainda era um modelo híbrido em que você tinha diretores estatutários fazendo cogestão com o modelo profissional. E as portas do Santa Cruz virar SAF aí nos próximos meses, né? A gente tem um AGE domingo, e depois disso a gente tem um rito que segue aí pela justiça. A gente entende que é o momento de já virar a chave aqui para o modelo profissional dentro do futebol, né? Então, esse ano a gente não vai ter diretor estatutário de futebol profissional, né? As outras áreas ainda têm diretores estatutários, porque obviamente elas vão seguindo esse caminho de profissionalizar dentro desse movimento da SAF. Então, o departamento de futebol, nessa temporada de 2026, vai ser comandado pelo diretor executivo Arley Menezes, né? Isso é um movimento em comum acordo entre a SAF e a associação, um movimento tranquilo e planejado, tá? Não tem nenhuma ruptura, nenhuma crise política, foi tudo planejado e está acontecendo conforme a gente desenhou lá atrás, né? Obviamente, do ponto de vista técnico, o comando também segue com o professor Marcelo Cabo, né? E dentro desse novo desenho, a gente sabe que o Santa Cruz hoje ele nem é uma SAF ainda, nem deixou de ser uma associação completamente. Então, como eu tenho feito há cerca de 6 meses com Pedro Henriques, Pedro assumiu como CEO do Santa Cruz. CEO é uma posição executiva dentro do modelo empresarial, né? Quando você pensa no modelo de governança, e dentro da associação, eu vou estar fazendo um par com o Pedro aí como diretor executivo, para que as coisas, tanto da associação quanto da SAF, possam andar, né? A gente já tem feito essa tabelinha há muito tempo, tem funcionado de maneira extremamente harmônica, mas a gente deixa de fazer a gestão operacional do dia a dia do futebol, dá um pouco mais de autonomia, porque o modelo profissional exige isso, e a gente passa a olhar fora dessa caixinha, dando todo o apoio, porque o Santa Cruz ainda segue sendo um clube de futebol, então nosso tempo e energia tem uma grande prioridade para que o futebol possa andar. E todas as outras coisas possam também evoluir, né? O futebol está se profissionalizando, e agora o nosso trabalho vai envolver profissionalizar outras áreas. O marketing, trabalhar com o Ivan aí para profissionalizar mais, dar mais estrutura e condições de trabalho à comunicação, dar mais estrutura e condições de trabalho à base. Então, esse movimento vai acontecer para os outros setores também. Mas a gente está anunciando aqui de maneira madura, tranquila, de que isso não envolve nenhuma ruptura, e sim que o clube evoluiu e amadureceu. Então, a gente está dando um passo adiante para que o clube possa crescer e voltar aos seus dias de glória. Tá bom? Muito obrigado. Antes de mais nada, queria aqui registrar o nosso agradecimento a toda a diretoria estatutária de futebol que fez esse trabalho ao longo da última temporada especial, que foi quando eu pude presenciar mais de perto. Alan Araújo, que vai continuar nos auxiliando agora numa outra função, como ele deixou claro, né, de praticamente um par, um equivalente estatutário da função que eu estou exercendo já de forma executiva e remunerada, né, mas aqui registrar o agradecimento a Diego Hidalgo, que já deixou o clube oficialmente há algumas semanas, né, ao Saulo Cunha, também compôs esse departamento de futebol,
junto com o Alan, eles três foram muito importantes para que a gente atingisse o nosso objetivo, né? Arley, não preciso nem falar sobre o currículo e carreira de Arley, e também do professor Marcelo Cabo, mas é indiscutível que esses diretores estatutários têm um maior conhecimento do Santa Cruz, né? Têm uma maior memória, né? E entendem melhor a cultura do clube, e até por isso a gente continua contando com essas pessoas que estão sempre querendo o melhor para o clube, mas é importante a gente seguir o planejamento traçado, né? Essa transição que já começou desde de final, praticamente de 24, quando começou a negociação, mas a partir do momento que as coisas foram evoluindo, os contratos foram sendo assinados, né? E os processos internos no clube também. Então, a gente já tinha conversado sobre essa necessidade, essa possibilidade de ir evoluindo a gestão do clube como um todo. Começa com o futebol, como a Alan bem colocou, mas a gente também vai focar no desenvolvimento das outras áreas. Mas, claro, hoje aqui a principal pretensão é dar para vocês uma coletiva para falar de futebol. A gente sabe que vocês estão aqui para isso. Então, esse comunicado inicial, a Alan falou, não tinha nem protocolo de falar, mas eu queria aqui, em nome de Arley, de Cabo, de toda a equipe de futebol, agradecer a Alan Araújo, a Saulo Cunha e a Diego Hidalgo pelo belíssimo trabalho que desempenharam, porque quando iniciou a gestão do presidente Bruno, o Santa Cruz não tinha nem divisão, né? E hoje a gente entrega o clube na Série C e com planejamento e pretensão muito mais audaciosa para o que vem pela frente. Obrigado, ficamos aqui todos à disposição de vocês. Oi. Tá aqui. Bom dia a todos, Roberto Sarmento da TV Jornal. A gente teve ontem uma live, né, dos investidores explicando todo esse processo da SAF, e eu queria saber de você, Pedro, mais detalhes em relação a esse alinhamento, né, entre campo e os investidores, para deixar claro para os jogadores e também para a torcida e para a Arley, para o professor, se ainda mantém aquela ideia de trabalhar com um elenco de cerca de 30 jogadores para esse primeiro trimestre, e aí depois sim, de acordo com as demandas, em aumentando essa quantidade de contratações para a disputa da Série C. Obrigado. Bom dia. A parte de planejamento de futebol eu posso até passar para o Arley, mas assim, antes de mais nada, claro que nós entendemos que a SAF é um processo em andamento, a transformação do clube em SAF é um processo em andamento, mas qualquer planejamento que se faça para um clube de futebol, para ser responsável, ele tem que partir de premissas sólidas. Então, nós não podemos hoje fazer um planejamento com um orçamento diferente do que nós temos ajustado e alinhado. Claro que a gente imagina que, virando SAF, a gente vai ter um aumento nessa capacidade de investimento e pode ter incremento no planejamento de futebol. Mas não seria coerente da nossa parte que nós estamos buscando fazer um planejamento profissional para fazer com que o clube cresça de forma estruturada, já imaginar uma montagem de elenco com um orçamento que nós ainda não temos à nossa disposição. Isso não quer dizer, contudo, que a gente quer montar um time para o primeiro trimestre e outro para os outros 9 meses do campeonato. Não é isso. Nós acreditamos que o planejamento está sendo executado para que nós façamos competições de forma muito forte, né? Nós temos objetivos muito claros, tanto no estadual quanto o principal, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, mas eu não colocaria, e aí eu já me antecipo um pouco, o Arley, ele vai poder desenvolver mais, eu não colocaria que são 2 momentos. O Santa Cruz é um só, que pode se transformar nesse meio do caminho e tem incremento. Mas, claro, a gente inicia com o pé no chão, sabendo onde nós podemos investir, como nós podemos investir, para que depois, quando as coisas melhorem e a gente tenha uma maior capacidade, a gente possa fazer os incrementos de forma responsável. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Só fazendo o complemento da pergunta, nós passamos um bom tempo discutindo com o professor Cabo aquilo que nós achamos de número ideal para que possa desenvolver bem um trabalho. Então, que fique bem claro, não é quantidade de dinheiro que vai mapear a quantidade de atletas que teremos, certo? Nós temos na cabeça, discutido amplamente com a comissão técnica, com fisiologia, com preparação física, aquilo que é necessário para que a gente possa fazer um bom trabalho. E dentro desse trabalho nós queremos que todos os atletas sejam aproveitados. Então não adianta você ter um número elevado de atletas e daqui a pouco atletas ficando sem função, gerando gasto para o clube e, além de tudo, insatisfação dentro do elenco. Então nós temos isso bem coordenado na nossa cabeça, nós não vamos ultrapassar aquilo que nós
planejamos. E também, dentro desse planejamento, tem uma coisa que o professor Cabo faz desde o início da sua carreira, que é sempre aproveitar a categoria de base. Por isso, nós já fizemos também a transição de alguns atletas da categoria de base. Então, esses atletas também terão oportunidade conosco, justamente para que a gente complete esse número de atletas que nós achamos essencial para desenvolver a temporada. E, como o Pedro explicou muito bem, nós não vamos fazer dois elencos. Nós vamos fazer um elenco apenas. Vamos entrar em todas as competições fortes do jeito que nós planejamos. Bom dia a todos. Flávio do Bibiri 285. Minha pergunta vai Bom dia a todos. Meu nome é Flávio, sou do Bibiribe 1285. E minha pergunta vai ao professor Marcelo Cabo. O professor que chegou ali na transição do Pernambucano para a competição nacional e meio que teve que trocar o pneu, né, como muito se fala, com o carro andando. E eu queria saber a importância de você participar do planejamento, você já ter nesse início de pré-temporada aí, ter mais tempo, poder participar do planejamento, e qual a expectativa que o senhor tem em relação, já na pré-temporada, com as contratações que devem ser feitas, e o que a torcida pode esperar já para o Campeonato Pernambucano? Bom dia a todos, prazer tê-los aqui, iniciando essa nova temporada. Diferente você pegar um trabalho onde você tem que readequar algumas situações na transição de uma competição e outra, como foi o estadual para o brasileiro, mas com certeza eu acho que a gente teve êxito, né? A gente no final conseguiu acesso, chegar à final da competição, mesmo tendo as dificuldades que a gente teve no decorrer da transição e da competição. Mas aí, página virada, a gente já está pensando em 2026, a gente só traz coisas boas da última temporada, né, de tudo que a gente construiu, né, com toda a dificuldade que a gente teve, mas agora iniciar um planejamento, né, você ter a oportunidade de finalizar um trabalho, você sentar, planejar a temporada seguinte com calma, né, e começar a fazer a execução de um planejamento, né, e hoje a gente startar esse planejamento da temporada, isso é muito importante, porque passa por tudo isso que já foi conversado aqui, né? A escolha, a seleção dos atletas, a escolha de quem vai permanecer, a escolha de quem vai chegar, a gente poder planejar o número de jogadores dentro daquilo que eu penso, de um grupo enxuto, e exatamente é o que a gente vai trabalhar, entre 28 e 30 jogadores, como o Arley bem disse aqui, a vinda de atletas da base, que é muito importante. Nós já alçamos 5 jogadores da base para já começar a pré-temporada já com o grupo, brigando por posição, brigando por espaço. É um trabalho muito bem feito entre a equipe técnica profissional e da base. Nós temos hoje um coordenador de transição, que é o Fábio Cortez, ele é o auxiliar técnico do profissional, então ele acompanhou todo esse trabalho dos jogos do 17, do 20, os treinamentos. Então nós simplesmente não chegamos e escolhemos aquele jogador. Foi pautado em cima de relatórios, pautado em cima de presença de um profissional da comissão técnica da equipe profissional no dia a dia. Amanhã eu vou estar na final, eu vou presenciar a final amanhã, vou ter a oportunidade de ver. Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo já, planejando um 2026 com isso, prestigiando o trabalho que é feito na base, escolhendo, fazendo a seleção, que é muito importante, né? Para a gente seja assertivo nessas escolhas de quem está chegando, o perfil que a gente traçou de atletas para a temporada de 2026. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito boa para a próxima temporada. A gente já inicia, só já antecipando a gente deve fazer 3 jogos treinos, né? Já estou antecipando aqui para vocês, e um amistoso dia 8, que é a Vitória Cup. Então, a gente está definindo ainda datas, a gente já tem pré-definido, mas está vendo os adversários que a gente vai pegar. Deixar bem claro que são jogos treinos, jogos de preparação, né? O que vai ser aberto ao público vai ser do dia 8, né? Já da Vitória Cup. Então, assim, a gente está com o planejamento todo pronto e agora startar hoje, executar para que a gente possa fazer um bom estadual, muito feliz em poder voltar o Santa Cruz a disputar uma Copa do Brasil, que é uma competição que para a gente internamente é muito importante. E sim, a principal competição da temporada, que é a gente buscar esse acesso à Série B, é um objetivo maior do clube,
dentro da temporada de 2026. Bom dia a todos. Pergunta para o Arley. Quantos atletas se reapresentaram hoje, Arley? A situação de João Pedro, Felipe Alves e com certeza Galhardo, né, que voltou a mencionar a possibilidade de não continuar no futebol. Como é que está a situação do Galhardo? Eu sei que o Gabriel está aí, mas o Galhardo, como é que está a situação dele no Santa Cruz? O Thiago Galhardo, que terminou no banco a Série D do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Bom dia. A situação de Galhardo, Pedro explica. Todos os atletas que estavam planejados para poder se apresentaram, menos Galhardo. A outra pergunta? João Pedro, nós temos um empréstimo dele encaminhado. É um atleta que nós decidimos fazer ganhar minutagem. O João Pedro tem uma passagem muito importante conosco aqui, um atleta que precisa estar ativo, precisa estar jogando. Nós temos uma situação andada para ele. O Felipe se apresentou normalmente, tem contrato com o clube e segue conosco. Sobre o Thiago Galhardo, ele não se apresentou hoje. A apresentação aconteceu há pouco tempo, ainda não tivemos tempo de conversar com ele para saber se há alguma justificativa para essa não apresentação. Vamos fazer isso, né? E a partir dessa informação a gente vai decidir internamente como proceder. Mais alguém? Bom, eu Vou fazer. Bom dia, Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco. Vou fazer uma pergunta, pode ser para o Arley, para o Marcelo Cabo, enfim. O senhor falou dos perfis de atletas. Que perfis são esses? Onde vocês enxergam a carência em relação ao ano passado, levando em conta que a Série C, que é o principal objetivo do clube esse ano, é ainda mais competitiva que a Série D? A gente quer ter uma equipe equilibrada, né? A gente formou uma equipe aí com uma média de idade de 28 anos, né? A gente sabe que as competições... A gente tem um primeiro trimestre, assim dizendo, né? São 12 jogos, 13 jogos, né? Contando o estadual, Copa do Brasil e a Vitória Cup. E são jogos de domingo, quarta. Então a gente entendeu que são 2 momentos, né? Um momento do primeiro trimestre, que a gente vai ter jogos quarta e domingo, e depois uma Série C, que são jogos só aos finais de semana. Então, assim, a gente procurou entender o perfil desses atletas para que a gente pudesse ter uma equipe equilibrada, não tão jovem, mas também não com uma idade tão avançada também. Então, a gente teve o cuidado também de setorizar, né, um equilíbrio desses jogadores. E quando eu falo de perfil, é o jogador que tem o perfil para o Santa Cruz, né? Sabemos que é um clube que anseia, a gente anseia alguns objetivos na próxima temporada muito bem definido, e a gente precisa ter um perfil. O perfil de atleta para o Santa Cruz, né? A gente ficou muito satisfeito com o perfil dos atletas que a gente conseguiu conduzir na Série D, em termos de equipe, né? De força de elenco, e a gente agora teve o cuidado de escolher o perfil do jogador que se adequasse ao Santa Cruz, a sua história, as exigências da nossa torcida, a imprensa, a tudo aquilo que comporta um atleta para uma equipe do tamanho do Santa Cruz. A gente sabe que é uma cobrança muito grande hoje jogar no Santa Cruz. Então a gente precisou trazer jogadores com perfis, né, de Série B, jogadores acostumados, jogadores vencedores na divisão que a gente vai jogar. Isso é muito importante, jogadores com acesso, com títulos, isso é muito importante, a gente ter esse tipo de perfil de atleta. E um perfil que eu te digo sempre aqui nas minhas coletivas, comportamental, né? Hoje o futebol passa muito por comportamento, tanto dentro quanto fora de campo. O atleta ele não é atleta só nas 3, 4 horas que ele fica dentro do clube. A gente precisa também saber o perfil atleta e disciplinar que a gente vai trazer. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, a gente não negocia para esse perfil de Santa Cruz para 2026. Bom dia. Vou fazer uma pergunta para o Marcelo Cabo, mas o Arley pode responder, aí eu não sei com quem fica realmente essa questão. Em relação aos reforços,
né? A gente tem acompanhado os jogadores que estão com um pré-contrato assinado, o clube ainda não divulgou, porque tem, claro, que fazer toda a parte de exame médico, assinatura mesmo, para ir ver se está tudo ok, para oficializar essa chegada. Mas esse número, Marcelo Cabo, tu enxerga como um número que ainda está pequeno para esse início diante desse planejamento, ou está dentro do planejamento de vocês em relação a um centroavante? Essa que é uma busca do Santa Cruz desde dessa temporada, né? Da temporada que acabou, chegou aí o Ariel, mas precisa daquele homem referência ali, precisa daquele camisa 9, e o quanto tem, né, de conversa, porque interesse existe demais em relação a Gilberto, porque várias entrevistas o Santa Cruz já se falou sobre isso. O que tem aí em relação a Gilberto? Já foi conversado com o Gilberto? Já existe uma conversa em relação a isso? Porque o que tudo indica, ele ainda está no Juventude, mas o contrato dele acaba agora e não será renovado. Sim, eu vou responder algumas colocações e outras eu vou passar para o meu diretor executivo, que já comporta mais a área deles. Assim. A gente está com 90% do grupo já definido de pré-contrato, né? Eu acho que é uma gestão responsável, né, da minha parte executiva em anunciar os jogadores só depois do exame feito, né? Então, assim, a gente tem uma gestão responsável, mas os jogadores que têm pré-contrato já estão aqui, já nesse momento, fazendo os exames clínicos, os exames, as avaliações, para que a gente possa, sim, mais rápido possível, divulgar isso para vocês da imprensa e principalmente para o nosso torcedor, que tem um anseio de saber quem é que chegou. Mas a gente já está com isso tudo bem encaminhado. Acredito que até possivelmente no final dessa semana ou no início da próxima semana já devam sair as divulgações dos atletas contratados. Digo a você que a gente está com 90% do grupo já definido, tá? 90%, por isso que eu falo. Férias foi entre aspas, a gente trabalhou bastante nas férias, a gente tinha reuniões diárias, mas reuniões de 2, 3 horas todos os dias, para que a gente chegasse hoje aqui com tudo muito bem planejado, para a gente pudesse começar a execução, tá? A questão do Gilberto, eu vou passar para o Pedro Poirelli para que possa responder. Eu só vou responder da questão técnica do Gilberto. Gilberto é um ídolo do Santa Cruz. É um jogador, se você perguntar a Marcelo Cabo, você quer contar com o Gilberto? Eu vou te dizer que sim. Claro, eu quero contar com um jogador da magnitude do Gilberto, um jogador que está jogando Série A, mas a gente precisa entender o que é real, o que é possível, entendeu? Existe uma diferença entre o nosso desejo e a possibilidade, né? Então, assim, por isso eu falo, hoje nós temos uma gestão muito responsável dentro do clube, como o Pedro explanou antes, a gente ainda vive dentro de uma realidade orçamentária dentro do clube dessa possibilidade. Se eu pudesse hoje falar, Cabo, você quer o Gilberto? Eu quero. E nós estamos buscando um camisa 9. Não é fácil dentro do mercado. Ainda temos aí 2 ou 3 peças ainda para que a gente possa definir ainda, e a gente está definindo com calma. São peças importantes. Mas a questão técnica, claro que eu quero contar com o jogador, principalmente pela história do Gilberto na sua carreira, pela história que ele tem dentro do clube e pelo jogador que hoje está performando na Série A. Bom, normalmente questões técnicas de futebol, Arley que falaria, nessa situação específica de Gilberto, até porque eu tenho um contato mais direto com o Gilberto, eu tenho feito esse contato com o Gilberto. Assim, já mencionei essa situação, acho que nós temos que conversar com qualquer atleta de alto nível que tenha interesse em estar no Santa Cruz, e Gilberto é um desses casos. No entanto, é uma situação muito difícil e eu diria improvável de acontecer. A gente tem que manter esses pés no chão, sabendo a realidade do Santa Cruz hoje, a realidade do atleta, né? Eu sei que Arley e Cabo têm trabalhado diuturnamente para buscar fazer com que o elenco seja o mais qualificado possível. A gente tem hoje um 9 que é Ariel, que é com a mais característica de área, né? Eu acho que é o único atleta que a gente tem com essa característica. Temos a intenção de buscar um reforço ainda para a posição de ataque. Gostaríamos muito que fosse Gilberto. Eu sei que o Gilberto também tem um carinho muito grande com o Santa Cruz, mas hoje, dentro da realidade do clube, dentro da realidade do atleta, é altamente improvável uma vinda de um Gilberto. E já aqui antecipando, porque é uma pergunta constante da torcida, a situação de João Paulo é absolutamente similar, né? Também um atleta de alto nível, com história, identidade.
Já tivemos uma conversa, eu e Arley, né, com o João. Ele destacou todo o seu carinho pelo Santa Cruz, mas também o momento é muito difícil para que haja um retorno desses atletas. Então, aqui, é importante que fique registrado, para que todos saibam, o interesse, que é recíproco, né, e o carinho que esses atletas têm pelo Santa Cruz, mas nós temos que saber onde o clube está. O clube acabou de sair de uma Série D, está ainda numa Série C, num processo de transição, que ainda vai levar alguns meses. Então, como eu mencionei lá na minha primeira declaração aqui, nós temos que fazer um planejamento com pé no chão. E, infelizmente, nesse momento, é altamente improvável que a gente consiga trazer esses atletas para compor nosso elenco. A dúvida era a seguinte: de fato, a gente sabe que existe um interesse em relação a Gilberto. Eu queria saber o que já houve essa conversa, porque você disse que o interesse é mútuo. Então, já houve essa conversa? O Santa Cruz fez, de fato, alguma proposta para Gilberto, para dizer, olha, agora é inviável, não dá? De fato, houve realmente esse bate-papo, nesse tom de, olha, a gente está querendo você... Vou te enviar uma proposta e aí você responde ou não. Ou ficou só na base do que eu quero, do que é ídolo e tal, do que a gente sabe? Não foi formalizada a proposta do Santa Cruz em papel timbrado, nem nada do tipo, porque não seria viável uma proposta factível de ser aceita. A resposta é muito simples nesse sentido. Houve conversas, sim, com Gilberto, mais de uma, né, em que nós tentamos ver a viabilidade de uma vinda de Gilberto. Não foi formalizada a proposta porque, no momento, nós entendemos que não é viável. Boa tarde a todos, é João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Eu não sei quem vai responder essa pergunta. É sobre esses pré-contratos que tem aí. O Santa Cruz, no dia 8, tem um amistoso internacional e a torcida quer vencer o jogo. Os torcedores querem que o Santa Cruz ganhe. Esses jogadores vão estar contratados para jogar desse amistoso? Bom dia, João. Esses jogadores, eles estão sendo submetidos a todas as etapas da contratação pelo Santa Cruz, né? Testes físicos, testes cardiológicos, testes de saúde normal, como é feito sempre. Esses atletas aprovados, o contrato é feito imediatamente, certo? Então todos estarão em condições de poder participar. Aí já é questão do professor, quantos serão utilizados, em qual momento, quantos precisarão de um pouco mais para poder chegar na performance física adequada, mas nós temos um tempinho até lá, né? Então, como o professor disse, 90% das contratações que eram para ser feitas já foram feitas. Então agora falta a gente garimpar ali mais umas 2 peças ali para que a gente possa ter o número desejado. Então, pelo tempo que nós temos e pela Série B ter acabado de encerrar, abre um pouquinho o leque de contratações, nós estaremos muito rapidamente com o elenco formado e todos eles à disposição de mais de 30 dias de preparação física para poderem fazer a sua estreia. E também, junto com tudo isso, como o professor salientou, nós vamos fazer 3 jogos treinos, né? 3 jogos treinos, né? 3 amistosos treinos, do jeito que vocês preferirem chamar. Então, nisso aí, automaticamente você vai trazendo novamente a competitividade para os atletas, você vai trazendo o ritmo de jogo, né? Essa situação que vocês sabem muito bem como funciona. Então, está tudo dentro do cronograma e as coisas vão acontecer de uma maneira bem positiva. E nós esperamos também que a gente consiga fazer um grande apronto para o Campeonato Pernambucano nesse amistoso e que a gente consiga vencer sempre. O objetivo do Santa Cruz sempre é vencer. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Marcelo Cabo sobre os jogos treinos, né? A partir de quando ele pretende fazer esses jogos treinos, quando está programado ali na pré-temporada esses jogos vão acontecer, e eu queria entender o seu papel nas contratações, se o senhor foi a pessoa que indicou todos os nomes
E se o senhor ligou para todos os jogadores, porque, por exemplo, claro que vocês não vão revelar os nomes ainda, até que sejam anunciados, mas no caso do Andrei, por exemplo, eu tenho certeza que o senhor, que já trabalhou com ele no Vasco, ligou para o jogador para convencer para vir, enfim. Como foi o seu papel também nessas contratações? Boa tarde, João. Novamente, boa tarde a todos. Eu não gosto muito de mistério, não, né? O planejamento está pronto. E o nosso torcedor também está querendo saber. E como alguns de vocês sempre entraram em contato comigo, eu falei que a gente ia ter uma coletiva hoje para poder esclarecer tudo. Então, assim, a princípio é 13, 23 e 30, tá? Ainda a confirmar, né? Por que a gente tem muito cuidado em antecipar datas? Porque, como é pré-temporada, o adversário às vezes não pode vir 30, pode 29, entendeu? Aí é 13, não dá 13, a gente faz 14, mas dentro do nosso planejamento é 13, 23 e 30. Ou finalizando dia 8, né? Eu tinha pedido à diretoria 4 jogos treinos. Aí vamos ter 3 jogos treinos no amistoso, porque que nem falei anteriormente, a partir da estreia do estadual a gente não vai mais treinar. A gente vai jogar e recuperar, né, até o final do campeonato. Então a gente precisa entrar muito bem preparado. João, a questão das contratações, ela passa por essa mesa aqui, né? E com aval final do nosso presidente. Então, assim, claro que alguns atletas, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Quem fez as conversas com o Gilberto foi o Pedro. A gente sempre, quem tem um relacionamento com outros atletas foi o Arley. E com outros atletas foi eu. Eu digo assim, mas na maioria que a gente encaminhou, eu liguei para os atletas, conversei com ele, né? E alguns que a gente tem uma proximidade, o Andrei foi meu atleta no Vasco. Então, assim, claro que eu conversei com o Andrei, a gente precisa explicar o projeto, do clube, quem é o clube, explicar para o atleta o tamanho do clube que ele vai vir defender, qual é o nosso planejamento para a próxima temporada, entendeu? Então, isso tudo é importante ele ouvir, ou do diretor, do CEO, ou do treinador. Então, assim, é um trabalho que a gente... Como é que é feita as contratações aqui? A gente coloca na mesa e a gente conversa. O jogador teve êxito, não foi o Alan, não foi o Cabo, não foi o departamento de futebol. Cada um tem a sua área aqui. A minha área é a área técnica, né? Mas a gente tem o nosso jeito de trabalhar, nosso sistema de trabalho e até para contratação. Mas aqui é que nem casamento. Na alegria ou na tristeza, nós estamos juntos. Permite só fazer mais uma pergunta em relação à comissão técnica, porque o Sandro também está reforçando, né? Tendo o Kleber Queiroga, eu queria que o senhor falasse desse processo de escolha por ele e como vai ser esse incremento aí na comissão. Sim, antecipou, né? Você parecia eu jogando de fixo no futsal, antecipava bem. Vai ser anunciado, né? O Kleber, claro, profissional que já está aqui, é um profissional já conhecido, né? Já militou aqui no estado. Eu conheci o Kleber em 2018, quando eu cheguei no CSA, trabalhamos por muito tempo. O Kleber, ele chega para ser o nosso coordenador científico, né? O nosso coordenador de performance. A gente precisava potencializar esse departamento. É um departamento muito importante, apesar do trabalho ter sido muito bem feito na Série D, a gente teve um índice de lesão muito baixo na competição, então isso nos dá passado o respaldo para que a gente possa trabalhar com um grupo mais enxuto, porque o nosso trabalho multidisciplinar integrado ele foi muito bem executado, apesar de eu estar chegando no meio da temporada e a gente precisava trazer mais um profissional para essa área. E outro dado importante, João, eu fiquei muito feliz porque todos os profissionais que trabalharam em 2025 permaneceram para 26. E isso é muito legal para passar para o nosso torcedor. Todos os profissionais que quiseram ficar no Santa Cruz e o Santa Cruz prestigiou todos esses profissionais que tanto trabalharam para que pudesse alcançar o objetivo. Então, a ideia é sempre reforçar. Como o Kleber chega numa função de reforçar o departamento, é um departamento que a gente entende muito importante. Isso é um trabalho árduo da nossa diretoria em reforçar os departamentos dentro da medida do possível para que a gente possa ter um trabalho muito forte na próxima temporada.